Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar com o nosso curso de matemática falando agora sobre potências e raízes. E olha só, quando falamos sobre esse assunto, há algumas propriedades, só que nesse momento nós não iremos abordá-las, tá bom? É importante que nós saibamos operar com potências e raízes. Então, futuramente, falaremos sobre essas propriedades que envolvem as potências e as raízes, ok? Então vamos lá. Então olha só galera, potências e raízes. A potência é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então olha só, imagina comigo aqui o número 2, por exemplo, tá? E nós queremos multiplicar esse número 2 por ele mesmo 3 vezes. Então fica o 2 vezes o 2 vezes o 2, tá? Agora imagina que nós queremos multiplicar esse 2 por ele mesmo 5 vezes. Então fica o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2. Agora imagina que nós queremos multiplicar esse 2 por ele mesmo 20 vezes. Aí já fica um pouquinho mais complicado, né? Então olha só, a potência ela vem para facilitar essa escrita, tá? Se nós queremos multiplicar o 2 por ele mesmo 20 vezes, então nós escrevemos da seguinte forma, olha. O 2 elevado a um expoente n, que nesse caso é o 20, certo? Então a potência ela vem facilitar as nossas operações de multiplicação por fatores iguais. Então olha só galera, base, expoente e potência. Imagina aí um número A qualquer, tá? Esse número pode ser qualquer número, 2, 3, 4, 5, 20, 1000. E esse número A nós chamamos ele de base. Elevado a um número n, que também pode ser qualquer número, nós chamamos esse número n de expoente. E o resultado dessa operação nós chamamos de potência. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês com números, para que vocês possam visualizar melhor, certo? Vou pegar aqui como exemplo o nosso número 2, tá? Esse nosso número 2 está elevado ao expoente, ó, 4, tá? O resultado dessa operação será o 2 vezes o 2 vezes o 2 vezes o 2, tá? O resultado é 16, tá bom? Então aqui nós temos o expoente, aqui a base, tá? E o resultado dessa operação aqui, ó, ou seja, esses fatores que nós multiplicamos deu como potência, ou seja, como resultado o 16. Então é bem simples, né, galera? Olha só, galera, ainda sobre os expoentes, digamos que esses casos aqui sejam casos especiais, tá? Então, é bem fácil, bem simples, mas é muito importante, tá? Facilita muito na hora de responder exercícios. Olha só o que diz o texto. Toda potência com expoente igual a 0, o resultado será 1. Então, olha só, imagina aí o número 20, tá? O número 20 elevado ao expoente 0. O resultado dessa operação é 1. Sobre o número 1 diz o seguinte, olha. Um número natural elevado ao expoente 1, o resultado será o próprio número. Então, olha só. Eu vou pegar o mesmo número 20 ali, tá? Só que dessa vez, elevado ao invés do expoente 0, elevado ao expoente 1, tá? O resultado dessa operação é o número 20, o próprio número 20, certo? Quando nós estudarmos sobre propriedades de expoentes e de potências, vocês vão entender o porquê disso, tá? Nesse primeiro momento é importante você apenas saber isso, tá bom? Apenas você conhecer isso. Um número elevado ao expoente 0, o resultado sempre será 1. E um número elevado ao expoente 1, o resultado será sempre o próprio número, certo? Praticando um pouquinho do que a gente já viu até aqui, o primeiro exercício diz assim, olha. Indique na forma de produto e calcule. Pausa o vídeo e tenta resolver, tá? Depois você vem aqui acompanhar as respostas. Olha só, a letra A nos diz 4 elevado ao expoente 3. Então, isso é a mesma coisa que o 4 vezes o 4 vezes o 4, certo? O resultado dessa operação é o 64. Letra B. 1 elevado ao expoente 4. É a mesma coisa que 1 vezes o 1 vezes o 1 vezes o 1. Galera, 1 multiplicado por 1, o resultado é 1, tá?
qualquer número multiplicado por 1, o resultado é o próprio número, certo? Nesse caso aqui, 1 multiplicado por 1, o resultado é 1, tá bom? Letra C. Olha só, 2 elevado ao expoente 5. Isso é a mesma coisa que o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, certo? E o resultado dessa operação é o 32, ok? Olha só, indique na forma de potência. Vamos lembrar comigo aqui o seguinte, olha. Nós temos aqui o número 7, que está sendo multiplicado por ele mesmo por 3 vezes, certo? O nome disso aqui nós chamamos de fatores, certo? Então, olha só. O 7, ele está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, esse 7, ele está elevado ao expoente 3, certo? Na letra B, nós temos o 8 aqui, olha, que se repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes, certo? Então, esse 8, ele está elevado ao expoente 5. E o 12 aqui na letra C? O 12, ele só se repete 2 vezes. Então, esse 12, ele está elevado ao expoente 2. No exercício 3, pede o valor de cada potência. Então, olha só. Nós vimos há pouco que qualquer número elevado ao expoente 1, o resultado é o próprio número, certo? Então, o 7 elevado ao expoente 1, o resultado é o próprio 7, e o 18 elevado ao expoente 1, o resultado é o próprio 18. Na letra C e na letra D, nós temos dois números elevados ao expoente 0, certo? Olha aqui para a letrinha C, olha. 9 elevado ao expoente 0, o resultado é 1. Nós vimos há pouco que qualquer número elevado ao expoente 0, o resultado é 1, certo? Assim como aqui na letrinha D, o 272 elevado ao expoente 0, o resultado sempre será 1. Beleza, galera? Se até aqui você não entendeu o assunto, pausa o vídeo, volta lá para o comecinho e eu espero você aqui, tá? Para que a gente possa dar continuidade ao nosso assunto. Falando agora sobre quadrados perfeitos. Olha só, um número natural que é elevado ao quadrado resulta em um número quadrado perfeito e é chamado raiz quadrada aritmética desse número. Olha só, vou utilizar como exemplo aqui o número 2, tá? Então, o número 2 elevado ao expoente 2, tá? Nós dizemos que o 2 está elevado ao quadrado, certo? Qualquer número elevado ao expoente 2, nós dizemos que esse número está elevado ao quadrado. Isso aqui você já sabe fazer. Como é que fica? Fica o 2 vezes o 2 e o resultado disso é o 4, certo? Até aqui eu tenho certeza que você sabe fazer. Então, o número 2 elevado ao quadrado tem por resultado 4 e fica mais ou menos assim, olha, como nessa imagem ilustrada, tá? Assim como se eu pegar o número 4, olha, pegar o número 4 e elevar ele ao quadrado. O resultado dessa operação é o 4 vezes o 4, tá? Isso é igual ao D16, tá? Que também está aí na imagem do lado ilustrado para que você possa compreender e visualizar melhor. E o que seria um cubo perfeito? Olha só, um número natural é chamado cubo perfeito se ele for igual ao cubo de outro número natural. Olha só, deixa eu pegar números aqui para que você possa visualizar melhor. Número 2, por exemplo, tá? Número 2 é elevado ao expoente 3. Qualquer número de base A elevado ao expoente 3, nós dizemos que esse número está elevado ao cubo, certo? O resultado dessa operação é o 2 vezes o 2 vezes o 2, tá? Isso é igual a 8. Então, o 8 é um cubo perfeito, certo? Essa imagem aqui, ó, ela vai ilustrar bem isso que acabamos de ver. Beleza? Vamos de exercício? Resolver aqui mais alguns exercícios para que a gente saia daqui dominando esse assunto, tá? Calcule o cubo de cada número a seguir. Então, olha só, o que é o cubo mesmo? É quando nós pegamos um número e elevamos ele ao expoente 3, tá? Então, 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que o 2 vezes o 2 vezes o 2, tá? E o resultado é o 8. Você lembra? Acabamos de fazer.
Agora, o 5 elevado ao cubo é a mesma coisa que o 5 vezes o 5 vezes o 5, tá? E o resultado dessa operação é o 125. E o 3 agora? O 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é a mesma coisa que o 3 vezes o 3 vezes o 3. 3 vezes o 3, o resultado é 9. E 9 vezes o 3, o resultado é 27. Certo? Indique o valor de cada raiz. Olha só, o que é uma raiz? É um número que multiplicado por ele mesmo vai dar um quadrado perfeito. Vocês lembram disso? Lembra que nós vimos agora há pouco? Ou seja, o que é a raiz de 100? A raiz de 100 é a mesma coisa que o 10 elevado ao quadrado, tá? Que é a mesma coisa que 10 vezes o 10, certo? E 10 vezes o 10, o resultado é 100. Então, olha só. A raiz quadrada de 100, o resultado é o 10, tá bom? Da mesma forma, olha, há um número que foi multiplicado por ele mesmo e gerou 36, tá? Isso é considerado um quadrado perfeito. Que número é esse? É o 6, galera, tá? O 6 multiplicado por 6 é a mesma coisa que o 6 elevado ao quadrado, tá? Que é a mesma coisa que o 36. Então, a raiz quadrada de 36 é o 6, tá? E o 81? Qual é a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 é 9, tá? 9 vezes o 9 é 81. Então, estuda a tabuada, galera. Estuda a tabuada para que vocês possam ficar craque nesse assunto. Nossa sexta e última questão diz assim, ó, resolva as expressões numéricas. Então, olha só, a letrinha A. Você lembra quando nós estudamos sobre expressões numéricas que tinha uma ordem que nós tínhamos que seguir para resolver essas expressões? Primeiro se resolve multiplicação, divisão, depois subtração e adição. Tudo na ordem como aparece, tá? Como a raiz é uma multiplicação, tá? A multiplicação de dois números iguais, eu vou colocar aqui o parênteses para você saber que nós primeiro precisamos resolver ela, tá? Então, eu vou repetir aqui o 2 vezes raiz de 49. Raiz de 49 é 7, tá? É 7 vezes o 7, menos a raiz de 100. Raiz de 100 nós vimos que é 10, né? A raiz quadrada de 100 é 10, tá? 2 vezes o 7, o resultado é 14. 14 menos o 10. E 14 menos o 10, o resultado é o 4, ok? Letra B. Na letra B, eu coloquei de propósito aqui, tá? Coloquei parênteses, colchetes e chaves, para que a gente possa lembrar como é que resolve isso, tá? Primeiro nós resolvemos o que está dentro do parênteses, depois colchetes e depois chaves, tá? Então, já vou começar aqui, ó, colocando, repetindo nossa raiz de 4, tá? Mais, abre colchetes, parênteses, já vou resolver de cara o que está dentro aqui dos parênteses, tá? 2 elevado ao quadrado mais o 3. 2 elevado ao quadrado é 4, tá? É a mesma coisa que o 2 vezes o 2. Mais o 3, fecha parênteses, mais 1, fecha colchetes, fecha chaves. E agora eu já vou resolver esse número que está aqui fora, tá? Raiz de 25. O resultado é o 5, certo? Estou fazendo com bastante calma para que você entenda, tá? Vou repetir aqui chaves. Vou repetir a raiz de 4 aqui. Mais. Abre colchetes. Vou resolver o que está dentro do parêntese agora, tá? 4 mais o 3, o resultado é 7. Fecha parênteses, mais 1. Fecha colchetes e fecha chaves, tá? E ainda tenho mais 5 aqui fora. Olha só, mesmo processo. Raiz de 4 mais. Vou resolver agora o que se encontra dentro do colchetes e vou eliminar o parênteses, tá? 7 mais 1, o resultado é 8.
fecha colchetes, já eliminei os parênteses, e fecha chaves, mais o 5, tá? Agora olha só, eu vou eliminar os colchetes e vou resolver o que vai se encontrar dentro das chaves, tá? Vou resolver a raiz quadrada, a raiz de 4, tá? Raiz de 4, o resultado é 2, mais, vou eliminar o colchetes, mais o 8. Eliminei o colchetes, fecha as chaves, mais o 5. Mesmo processo, ó. Vou resolver agora o que se encontra dentro das chaves, tá? 2 mais o 8, o resultado é 10. Ainda tenho mais 5 aqui fora, tá? E o 10 mais o 5, o resultado é 15. Beleza, galera? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido, né, que é o mais importante. Se você não entendeu, volta o vídeo novamente, tá? É um videozinho curto, dá para você voltar quantas vezes você quiser e dá para você aprender bastante, tá? Compartilha também com seus amiguinhos para que eles possam aprender e adquirir conhecimento assim como você, tá? Abraço, fui nessa, galera. Até a próxima aula. Valeu!